bom dia, tudo bem com você? No próximo dia 10 de julho se comemora o Dia da Pizza. E o AgroJornal hoje destaca uma matéria-prima fundamental para fazer essa delícia aqui. Você pode até trocar os ingredientes da cobertura, mas sem farinha de trigo não tem pizza. A tradição veio com os imigrantes europeus, italianos e também alemães, que trouxeram para o Brasil o hábito de comer pizzas, pães, massas, e assim passamos a consumir mais trigo. O brasileiro consome em média 42 quilos ao ano. Não pense que é muito. Na Turquia e no Egito, a média está acima de 200 quilos. Na vizinha Argentina, são mais de 100 quilos por pessoa. Apesar de ser um grande produtor de alimentos, o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Segundo dados da Conab, a produção brasileira é de 5 milhões de toneladas, e enquanto o consumo é de 11 milhões e 300 mil toneladas. E o mercado do trigo e seus derivados é o comentário de hoje, de Eduardo Dyer. O trigo está o dia inteiro em contato conosco, seja no pão do café da manhã, seja no macarrão ou até na pizza de domingo. Trigo, o Brasil sempre teve dificuldades em produzir, mas agora os preços ficaram mais elevados por dois motivos. Na Argentina, que é o nosso habitual fornecedor, teve problemas climáticos e com isso o preço sobe, e o câmbio também ajudou a encarecer o processo do trigo, que é importado, seja da Argentina, seja do Canadá. Nós estamos vendo, então, um estímulo para o aumento do plantio de trigo nas lavouras de inverno. Particularmente o Paraná deve ter um crescimento de 10%, o que significa dizer mais ou menos 1 milhão de hectares de trigo, produzindo, no final, 30 milhões de toneladas de trigo. Olha, em muitas cidades o pãozinho já está mais caro. É que os estoques baixos, a possibilidade de aumentar as importações e também a alta do dólar refletiram nas cotações do cereal, que em junho bateram recorde, como a gente confere aqui, ó, nas cotações do CPEA, do último dia do mês de junho. No estado do Paraná, a tonelada foi negociada a R$ 1.053. No mesmo período do ano passado, custava R$ 643. No Rio Grande do Sul, a tonelada fechou o mês de junho em R$ 939 contra R$ 594 no mesmo período do ano passado. E como disse já o Eduardo Dyer, essa alta estimulou o produtor brasileiro. Olha como deve ser a produção se o clima não interferir nos dois principais estados produtores de trigo. No Paraná, principal estado produtor, a previsão é produzir 3 milhões e 300 mil toneladas, alta de 9%, segundo o Departamento de Economia Rural do governo paranaense, o DERAL. No Rio Grande do Sul, segundo a Emater, a produção deve ser de 1.430.000 toneladas, crescimento de 17% na produtividade em relação a 2017, quando a cultura também sofreu com a estiagem. Já a área plantada diminui ano a ano e a previsão no Rio Grande do Sul é plantar o trigo em 668 mil hectares. Criar variedades mais resistentes e adaptadas ao clima tropical é um desafio. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Trigo, do Rio Grande do Sul, que falou sobre as variedades desenvolvidas pela empresa de pesquisas. Tem trigo próprio para pão, outros para biscoitos, tem até mais resistentes à ventania. E é o que a gente confere na Agroentrevista. O Ricardo, então, é agrônomo, pesquisador da Embrapa aqui no Rio Grande do Sul, especialista em melhoramento genético do trigo. Afinal de contas, o trigo faz parte da alimentação do brasileiro, né? No pãozinho aí do dia a dia não pode faltar o pãozinho ou o cacetinho, como é chamado aqui no Rio Grande do Sul. Quantas variedades de trigo existem no mundo? Bom, no mundo existem milhares de cultivares de trigo. Só o Rio Grande do Sul tem mais de 70 cultivares indicadas para cultivo. Hoje, se nós considerarmos na atualidade, mais de 70 cultivares indicadas para cultivo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Embrapa tem como destaque, na Expo Direto, nessa feira, o seu portfólio de cultivares de trigo. Esse conjunto de cultivares que são ofertadas, para os produtores, visando, maior renda para o produtor. Então, cada uma dessas cultivares que tem aqui foi resultado de um trabalho de pesquisa de 10, 12 anos, até mais anos de pesquisa para chegar nessas cultivares que a gente buscou maior produtividade, menor custo de produção, daí tem a questão das resistências a doenças, para
né, baixar o custo de produção e também, que é muito importante, que elas tenham essa qualidade que garanta uma liquidez de comercialização. A maior demanda aqui no Brasil é para o trigo para panificação. Em torno de quase 80%, né, da demanda do mercado aqui no Brasil é o trigo para panificação, que daí é um trigo que tem um grão mais duro, um grão mais avermelhado, vítreo, né, que teria uma maior força de glúten. A legislação brasileira classifica os trigos de acordo com essa força de glúten. Então, acima de 220, que dá uma unidade de força, 10 a menos 4 joules é uma unidade de força, acima de 220 seria então o trigo classificado como pão. Da classificação pão, que teria uma aptidão, né, para atender esse mercado de fabricação de pão. Em termos de força de glúten desse trigo para biscoito, daí não precisa ser tão alto, né, abaixo de 220, né, daí teria outras características que vão conferir uma aptidão para esse trigo e para a fabricação de biscoito. Não é só uma força de glúten mais baixa, também é um grão mais mole. Como é que a gente, né, pode olhar e ver se um grão é mais mole? Na verdade, geralmente esse grão mais mole é mais farináceo, ele vai ter uma coloração mais clara, né? Então a gente visualmente aqui vê esse trigo aqui, ele seria um grão mais mole, que teria uma menor força de glúten, comparado com esse daqui que é mais vermelho, vítreo, duro. Nós, quando vamos ao mercado, a gente não sabe se aquela farinha é ideal para pão, que é para biscoito, para pizza, mas isso está mudando aos poucos, né? Essas informações estão chegando ao consumidor final também. Tem algumas marcas de farinha que colocam no pacote, né, se aquela farinha é mais para pão ou mais para macarrão, já começa a identificar, no caso isso, o uso daquela farinha, já começa a ter uma identificação. As características, né, que se procura tem diferença. O trigo para biscoito tem algumas características diferentes do trigo para pão, diferente do trigo para macarrão, e assim a gente vai ter, né, essas diferenças, nessas características, daí tem uma série de parâmetros. O consumidor final, quando vai ao supermercado, geralmente valoriza aquela farinha branquinha, mas isso não tem nada a ver com a qualidade do produto, do biscoito, da pizza ou do que a gente vai fazer em casa, por exemplo. Essa pergunta é muito importante. O trigo com a farinha branca, né, que produz depois uma farinha branca, ele é mais valorizado. Geralmente o produtor consegue um diferencial de preço se a farinha é branca. Mas isso tem alguma interferência na qualidade do pão? Na verdade, se a gente, né, for estudar, não confere uma melhor qualidade para fabricar o pão ou para fabricar um macarrão. Ao contrário, até o macarrão é uma cor mais amarelada, né, de trigo, que seria melhor. Mas o consumidor, quando vai comprar a farinha, ele prefere comprar farinha branca, ele procura farinha branca. Então, esse trigo que tem a farinha branca é mais valorizado, mas não que tenha algum efeito, no caso, na aptidão para a fabricação. É, no caso, uma característica que o consumidor procura. No Rio Grande do Sul, 50% do trigo plantado já é segregado e os moinhos pagam em torno de 10% a mais pelas variedades específicas. O AgroJornal desse domingo fica por aqui, lembrando que você pode ver agroentrevistas e também reportagens no nosso canal no YouTube, nesse endereço aqui, ó. Acessa lá. Uma ótima semana para você e a gente se encontra domingo que vem. Tchau!